Tira esse assistente daqui, a pele dele estraga o reflexo da minha maquiagem. A frase atravessou o estúdio como uma lâmina. Por um segundo, o ruído das ventoinhas, o zumbido dos geradores e o farfalhar de scripts se reduziram a um vácuo. Bianca Monteiro ergueu o queixo, o blazer Balmain branco, pegando ainda mais luz das Aputure 300D. Ao redor, o staff fingiu baterias de profissionalismo. Mas sob a superfície florescia um riso baixo, menos covarde, doméstico, pronto para consumir quem ficasse vulnerável. Rafael Lima segurava a softbox com as duas mãos. A luz branca desenhava um corte preciso na sua face. Sombra viva nas maçãs, brilho discreto no canto do olho. Era o tipo de luz que ele sabia domar, o tipo que, antes do acidente, o tinha tornado um nome em concursos de fotografia. Agora, sentia menos-a como um espelho que mostrava o que ninguém queria ver. O estúdio cheirava a luxo e a mentira. Boquera Rouge 540 impregnava o ar, spray vindo de algum camarim. No ar também pairava um fundo ácido de café instantâneo dos assistentes noturnos. Cabos pretos do Red e monitores Atomos Ninja cruzavam o chão como serpentinas de um circo caro. Ao fundo, um backdrop Dior aguardava seu close, todo cuidado e mise-en-scène para que a imagem fosse vendável. Meu Deus, ele tem cheiro de busão. Alguém troca isso, por favor? Bianca acrescentou, como quem dá ordens a um mundo que a obedece. O riso se espalhou, curto e pontual. Alguns membros da equipe desviaram o olhar, outros fingiram não ouvir, mas a tensão vibrava como fio de alta tensão sob o piso. O diretor Hugo Brandão pigarreou. Aparece num maior sorriso que não alcançava os olhos. Bianca, vamos manter o profissionales, começou Hugo, e a palavra morreu no ar como vela cortada. Profissionalismo é não colocar gente assim perto de mim. O assim foi cunha entre dentes, sem precisar de definição. Rafael deixou a softbox descansar num tripé com movimentos medidos, não porque quisesse, porque sabia que qualquer gesto brusco poderia ser instrumentalizado contra ele. Seus dedos ainda guardavam a memória das noites em claro calibrando Kelvin, testando filtros, caçando a cor exata de um pôr do sol que só sua câmera entendia. Havia sob a superfície da calma um caldo de ira frio, que ele empurrava para baixo, porque conhecia bem as consequências de um confronto em um lugar onde a fama comprava a narrativa. Do lado de fora do plano, um assistente com um celular discretamente filmava. Em minutos, a gravação poderia estar nas redes acompanhada de legendas raivosas. A estética do humilhamento rende engajamento. Engajamento vira trending, era uma economia que se alimentava de carne alheia, Rafael sabia disso. Sabia também que a sua visibilidade poderia virar faca, tanto quanto podia virar voz. Hugo olhou para Rafael com uma pergunta mansa, quase perdida. Havia reconhecido algo naquele olhar, talvez pistas de um passado. Mas o set demanda decisões rápidas. Os patrocinadores não toleram drama. Ele respirou, jogou a responsabilidade para o próximo take e chamou. Luzes, please, menos marca o ponto da Bianca. Era o compasso do trabalho que tenta queimar a humanidade para fazê-la encaixar num frame. Bianca ajeitou a bancada, posou, sorriu e logo a câmera começou a registrar a imagem que venderia. No monitor Atomos o rosto dela era perfeição, texturas, maquilhagem, reflexos estudados. A câmera captava tudo com precisão técnica, não captava menos ainda. Menos a história que ardia no peito do assistente que ficara fora do quadro.
Rafael foi recolocando equipamentos como quem conjura silêncio. Cada movimento seu, enrolar a extensão, reposicionar a bandeira de solda, ajustar o gel, era um pequeno ato de domínio. Ele conhecia a anatomia da luz melhor do que qualquer roteiro. Sabia que uma Kelvin errada, de apenas 200 graus, poderia empalidecer um tom de pele ou fazer a maquiagem de Bianca ficar plástica. Sabia também que, naquele momento, a palavra profissionalismo servia como verniz para uma desigualdade que se repetia em loop. Quando a tomada terminou e as palmas escalonadas ecoaram, Bianca deslizou do estúdio com um sorriso consumado, protegida pelo campo magnético de seguidores e marcas. O som da porta de vidro se fechando foi um estacoto que deu setembro àquele pequeno verão de humilhação. Rafael permaneceu por um segundo a mais, os olhos presos à imagem da tela. A câmera havia registrado tudo, sim, inclusive, talvez, o traço sutil de constrangimento nos rostos que riram. A luz mostrava e não mentia. O que faltava era a vontade de ver. Do lado de dentro, entre as gambiarras e os tripés, o passado de Rafael ecoou como um rumor. Ele deixou o ar preencher o peito, ouviu o zumbido que nunca o abandonara. A certeza de que, um dia, quem não o enxerga hoje poderia precisar justamente do dom que ele guarda. E, enquanto recolhia um softbox, a sombra do estúdio projeta-se e longa pelo piso, uma promessa muda, pronta para acender. O intervalo entre takes sempre tinha um cheiro particular, suor preso sob roupas caras, laque de cabelo, café morno esquecido nos copos de papel e a fumaça de máquinas que haviam trabalhado demais. No estúdio 4, da produtora Estúdio Luminar, o ar-condicionado lutava contra a temperatura dos holofotes Aputuri. E a brisa gelada não chegava aos cantos onde os técnicos se espremiam. Rafael se abaixou para recolher um difusor amassado. Os joelhos doíam, a coluna latejava, mas seus olhos continuavam atentos, varrendo cada fonte de luz como se fossem sensores humanos. Hugo Brandão o observou de longe. Algo naquela precisão, tão meticulosa, tão silenciosa, menos cutucava uma memória antiga. Eu já vi esse menino antes. A ideia surgiu como um flash, mas desapareceu antes que pudesse agarrá-la. Enquanto isso, Bianca reapareceu do camarim, acompanhada de 2 maquiadoras. A sombra clara sob os olhos havia sido retocada, os lábios redesenhados, o cabelo reforçado com ondas perfeitas que brilhavam sob o spray iluminador. O blazer Balmain cintilava, mas agora com mais intensidade, reflexo do ego inflado depois de humilhar alguém. Ela passou por Rafael sem sequer direcionar o olhar, mas suas palavras o encontraram ainda assim. Gente assim devia trabalhar nos bastidores de verdade. Tipo, bem nos fundos, onde não aparecem, o maquiador ao lado riu baixo, cúmplice. Rafael não respondeu, prendeu o ar fundo no peito, como quem afunda num lago escuro para não se afogar na superfície. Foi quando o primeiro problema surgiu. O monitor Atomos Ninja começou a apresentar distorções manchas, berdessutes, como se houvesse um mofo eletrônico se espalhando pela tela. Hugo franziu a testa. Alguém mexeu na calibragem? Isso não estava assim no início. Um dos técnicos, Marcelo, respondeu nervoso. Não, chefe, tudo igual. Kelvin a 5.400, inviso padrão. Não entendo. Bianca ouvi e virucei instantaneamente. Pronto, só pode ser culpa do assistente novo. Deve ter encostado em algo. Os olhos dela pousaram sobre Rafael com a mesma leveza que se joga um copo descartável no lixo.
Rafael permaneceu em silêncio, mas sua atenção se estreitou menos, como a lente de uma câmera ajustando o foco. Ele se aproximou lentamente. Olhou para o monitor, depois para as luzes, depois para a câmera principal, uma Red Viraptor, que brilhava como um animal mecânico esperando ordens. Algo estava errado, muito errado. A cor estava errada, a luz estava errada, o ambiente inteiro estava afinado no tom errado. E aquilo não era coincidência, era técnica, né? Era física, era arte desajustada por mãos que não sabiam ouvir a própria luz. Rafael deu um passo à frente. Diretor, a voz dele não era alta, mas atravessou o caos como sirene distante. Isso não é falha da câmera. O técnico Marcelo virou-se. Então, é o quê? Rafael apontou para o backdrop Dior ao fundo, um tecido bege perolado. A cor do backdrop está puxando demais para o magenta. E vocês compensaram com luz fria demais. O sensor está recebendo duas informações opostas. Ele está surtando silêncio, né? Hugo finalmente se lembrou. O menino, a câmera Canon velha, o retrato do mercado municipal com luz natural perfeita, o vencedor do Prêmio Nacional de Jovens Fotógrafos 3 anos antes. Meu Deus! Murmurou o diretor. Rafael Lima. Rafael baixou a cabeça, quase envergonhado pela própria existência. Isso foi antes, disse ele. Antes de eu parar. Bianca cruzou os braços. Parar por quê? Perdeu o talento. Rafael levantou o olhar e, pela primeira vez naquela noite, sua voz veio quente. Perdi alguém. O estúdio inteiro silenciou. Hugo respirou fundo. Rafael, você sabe consertar isso? Ele hesitou. Respirou. Olhou para o estúdio como quem olha para um campo de batalha. E então disse: se vocês me deixarem ajustar a luz, eu salvo a gravação. Hugo tomou sua decisão. Rafael, o estúdio é seu. E naquele instante, quando todos deram espaço, Rafael deu o primeiro passo rumo ao lugar que sempre foi dele. As luzes do estúdio começaram a oscilar como se algo respirasse dentro dos holofotes. O brilho das Aputure 300D piscava em impulsos curtos, criando sombras que se moviam nas paredes como maré escura. Bianca, recém-saída do retoque final, virou-se irritada. Isso está afetando a minha pele. Eu não vou ser gravada assim. O maquiador assentiu freneticamente, como se pedisse perdão pelo universo. O monitor principal, agora, exibia manchas verdes e violetas espalhadas como hematomas digitais. A câmera B, uma Sony F6, começou a perder nitidez nas bordas, um desfoque circular indesejado que nenhum filtro físico poderia ter causado sozinho. A equipe correu de um lado para o outro, o caos disfarçado sob fones de ouvido e pranchetas. Hugo, cada vez mais pálido, falava com 3 pessoas ao mesmo tempo. Resetou, checou o firmware, mudou a alimentação, testou o backup, me digam algo útil. Ninguém sabia responder. Rafael observava tudo em silêncio. Era como assistir a uma cidade inteira ficar às escuras e ver, com absoluta clareza, o fio exato onde o curto-circuito começa. A cor estava errada. A luz, ela estava errada. O ambiente inteiro estava afinado no tom errado. E aquilo não era coincidência, era técnica, era física, era arte desajustada por mãos que não sabiam ouvir a própria luz.
Rafael apontou para o backdrop de ouro ao fundo, um tecido bege perolado. A cor do backdrop está puxando demais para o magenta. E vocês compensaram com luz fria demais. O sensor está recebendo duas informações opostas. Ele está surtando. Bianca riu, debochada. Pronto. O assistente virou gênio agora. Rafael ignorou. Se vocês continuarem ajustando só a câmera, ela vai continuar lutando contra o fundo. É a luz que está errada. E se a luz está errada, tudo está errado. Hugo finalmente se lembrou. A lembrança veio inteira, como foto revelada em laboratório. O menino, a câmera Canon velha, o retrato do mercado municipal com luz natural, perfeita, o vencedor do Prêmio Nacional de Jovens Fotógrafos, 3 anos antes. Meu Deus! Murmurou o diretor. Rafael Lima. Rafael baixou a cabeça, quase envergonhado pela própria existência. Isso foi antes, disse ele. Antes de eu parar. Bianca cruzou os braços. Parar por quê? Perdeu o talento. Rafael levantou o olhar. Voz firme. Perdi alguém. Marcelo, o técnico interrompeu. Diretor, se ele sabe, deixa tentar. Ou vamos perder tudo. Hugo tomou sua decisão. Rafael, o estúdio é seu. E Rafael deu o primeiro passo rumo ao lugar que sempre foi dele. O estúdio, ainda tomado pelo caos silencioso, pareceu prender a respiração quando Hugo anunciou. O estúdio é seu, Rafael. Por um instante, ninguém se moveu. A frase pairou no ar como uma ordem proibida. Uma inversão hierárquica que ninguém ousava contestar, exceto Bianca. Ela deu um passo à frente, indignada. Isso é uma piada, né? Você vai entregar uma produção de milhões na mão de um amador? O olhar dela desceu sobre Rafael como alguém olhando um erro humano. Mas Rafael não se intimidou. Ele já tinha olhado nos olhos de injustiças maiores do que aquela. Sem responder a Bianca, ele caminhou até o centro do estúdio. As luzes quentes da Aputure 600 vezes Deremavamas sobre o cenário como um vinho branco mal servido, frio, metálico, sem vida. O backdrop de ouro perolado refletia tons irregulares que distorciam a pele de qualquer pessoa que ousasse entrar no quadro. Rafael respirou fundo, colocando as mãos nos bolsos do colete simples que usava. Ele não tinha a aparência de alguém que pertencia a um set de moda de luxo, menos, mas a luz parecia reconhecê-lo. Marcelo aproximou-se, hesitante. Quer começar? Por qual? Rafael analisou rapidamente cada ponto, como quem escuta uma orquestra desafinada. Pelo Keylight, respondeu: ele está brigando com o tecido. Vamos suavizar isso. Bianca zombou alto. Claro, fale como se todos nós fôssemos idiotas. Mas ninguém riu. Agora todos assistiam. Rafael subiu na escada portátil, desligou a Keylight e dedicou-se a reajustar a softbox. Seus dedos mexiam nos encaixes com precisão cirúrgica. Parecia que ele lembrava cada grau exato de difusão necessário para aquele tipo de tom perolado. Ele inclinou a luz, mudou a temperatura, ajustou a distância menos sempre suave, sempre seguro. Quando desceu, caminhou direto para a backlight. Essa está matando as sombras. Deixem-na 5 graus mais quente e 10% mais fraca. O operador hesitou. Bianca bufou, cruzando os braços. Desde quando a gente recebe ordem de funcionário júnior? Rafael virou-se devagar, encarando-a de frente. Seus olhos não tinham raiva, tinham um tipo raro de firmeza, menos a firmeza de quem já carregou silenciosamente a própria dor por tempo demais.
Desde o momento em que vocês deixaram a luz errada, destruí uma gravação inteira. Alguém soltou um suspiro, Bianca perdeu o fôlego por um instante e Rafael voltou ao trabalho como se ela não fosse nada além de um ruído ocasional. Ele mexeu na Filight, reduziu o spill, ajustou flags laterais, recalibrou a temperatura das lâmpadas secundárias. Cada ação parecia parte de uma coreografia complexa que só ele conhecia. Aos poucos, o estúdio foi mudando. A cor ficou mais estável. Os reflexos indesejados desapareceram. O backdrop deixou de competir com a câmera, começando a abraçar o enquadramento em vez de o destruir. Era como se um maestro afinasse a orquestra menos e a gravação, finalmente, começasse a respirar. Quando tudo estava pronto, Rafael deu um passo atrás e disse: "Ligue a câmera." Marcelo ativou a Red V-Raptor. A imagem surgiu limpa, suave, equilibrada menos como seda Dior, sob a luz certa. Marcelo murmurou, boquiaberto: "Meu Deus, parece outro estúdio." Hugo passou a mão nos cabelos, incrédulo menos como se testemunhasse um milagre técnico. Rafael, isso é brilhante." Bianca estava paralisada. A expressão dela oscilava entre choque e irritação profunda. Ela tentou recuperar o controle. "Isso não prova nada. Foi coincidência." Rafael abaixou o olhar para o monitor, estudando o resultado com calma tranquila. "Coincidência não controla Kelvin, nem direção de sombra, nem difusão, silêncio total." Ele então levantou o olhar e disse, com voz baixa e plena: "A luz não mente." Era a primeira vez que o estúdio inteiro acreditava nele. E por alguns segundos, Rafael permitiu-se olhar para aquele monitor como quem reencontra um pedaço de si mesmo que achava ter perdido para sempre. O garoto das luzes, o prodígio esquecido, o artista interrompido. Ele estava voltando não para provar algo a alguém, mas para se lembrar de quem era. O clima no estúdio havia mudado por completo. O ar antes tenso agora parecia mais leve, quase reverente. Os assistentes se moviam de forma mais organizada, a equipe ajustava cabos em silêncio, não por medo, mas por respeito. A luz perfeita criada por Rafael ainda pairava no ar como um perfume caro que não se dissipa. Era impossível negar. O set agora tinha alma, mas Bianca não suportava aquela verdade. Ela terminou de retocar o batom Dior, encarou o próprio reflexo no espelho iluminado e disse para si mesma: "Não vou deixar ninguém roubar meu brilho." Quando se virou, encontrou Rafael sozinho, reorganizando gelatinas e difusores com a mesma paciência de um artesão. Bianca avançou como uma flecha. "Você acha que isso te faz especial?" A voz dela era cortante. "Ajustar meia dúzia de luzes não te transforma em artista." Rafael continuou trabalhando, como se o veneno dela ricocheteasse no ar. "Eu não preciso te provar nada." Ela riu com desdém. "Claro que precisa. Gente como você sempre precisa provar alguma coisa. Ou você acha que vão te colocar como diretor de fotografia só porque arrumou um estúdio bagunçado?" Ele parou, devagar, respirou fundo, mas não respondeu. Bianca, sentindo que estava vencendo, se aproximou ainda mais. "Você é assistente, Rafael. Assistente e, sinceramente, já deveria agradecer por estar aqui num ambiente que não foi feito para você." As palavras dela atravessaram o ar como lâminas geladas. E naquele momento, Hugo entrou menos bem a tempo de ouvi-las. O diretor parou na porta, encarando a cena. Mas Bianca não percebeu. Ela continuou,
cada frase mais venenosa. Essa indústria não quer pessoas sem nome, sem currículo, sem passado, e muito menos alguém que se faz de vítima para ganhar atenção. Rafael ergueu a cabeça. Finalmente, seus olhos encontraram os dela. E pela primeira vez, não havia dor, menos apenas cansaço. Você não sabe nada sobre o meu passado. Bianca deu um sorriso torto. Nem preciso saber, basta olhar. Foi então que Hugo avançou. Chega! A voz dele ressoou pelo estúdio inteiro. Bianca virou-se, surpresa e imediatamente nervosa. Diretor, eu só estava. Eu ouvi tudo. Ele a interrompeu. E você ultrapassou todos os limites. Hugo caminhou até Rafael, segurando algo nas mãos, um tablet. A tela mostrava uma página aberta, cheia de imagens. Rafael, disse ele, num tom que misturava espanto e admiração. Enquanto você arrumava as luzes, eu dei uma olhada no seu portfólio. Rafael congelou. O quê? Essas fotos, essas composições, esse domínio de luz. Quem fez isso? Rafael hesitou, mas não havia mais máscara para se esconder atrás. Eu fiz. Hugo se aproximou ainda mais, quase incrédulo. Por que nunca nos disse? Rafael baixou o olhar. Porque na última vez em que mostrei quem eu era, fui destruído por isso. O silêncio que seguiu aquelas palavras não era o de um estúdio profissional. Era o silêncio de confissão, de feridas antigas sendo reabertas. Hugo respirou fundo. Rafael, você não é assistente, você é um artista e este set só funcionou hoje porque você estava aqui. Bianca tentou reagir. Diretor, isso é um absurdo. Ele está mentindo. Ninguém com esse portfólio trabalharia como assiste. Hugo virou-se para ela com um olhar duro que fez até os refletores parecerem mais frios. Ele não é assistente, ele é o único que salvou sua campanha. Bianca engoliu seco. Hugo voltou-se para Rafael com uma decisão já formada nos olhos. A partir de hoje você não toca mais cabos. Você não organiza mais caixas, você não limpa mais lente. Ele deu um passo à frente, você vai assumir a luz da campanha inteira. O estúdio inteiro se virou para Rafael. Ele ficou imóvel por alguns segundos, como se o mundo tivesse parado de girar. Eu não sei se consigo. Hugo colocou a mão no ombro dele. Você já conseguiu? Bianca sentiu as pernas fraquejarem. Aquela não era apenas uma derrota a menos, era uma humilhação pública. E ela sabia disso. E Rafael, diante das câmeras, das luzes e de todas as pessoas que antes o ignoravam, finalmente levantou o rosto. Pela primeira vez, ele parecia ocupar o espaço que sempre fora dele, o espaço da luz,